Vamos dizer que aí sempre entra, né? Até vai entrar depois um assunto relacionado a isso mesmo. Poder de compra, né? Você coloca que, vamos colocar lá, vou falar da época que eu tava lá, senão alguém pode comentar, falar assim, pô, mas não é mais assim. Eu sei Certo. que já são 10 anos, né? Então tudo que você falar de Japão é até 2010. Até 2010, hein? Me perdoa, não vai me crucificar aí e falar, não custa isso, tá? Eu sei que mudou. Certo. Até porque depois de lá pra cá as coisas aumentaram bastante lá. Quem tá lá fala, eu tenho contato com o pessoal. Então mas assim, vamos colocar que lá o cara compre hoje um carro com 10 mil dólares, um bom carro que daria lá quase 1 milhão de ienes na moeda de lá. Se ele colocar mais, só que ele ganha 3 mil por mês. Se ele fizer uma horinha extra e tal. 3 mil dólares. 3 mil dólares. Então se ele pagou 10 mil num Skyline usado e ele colocar mais 10 mil em cima, se ele ganhar 3 mil por mês, ele vai ganhar 36 mil por ano. Mas então vamos fazer entre aspas, uma conversão para a realidade do Brasil. O que hoje no Brasil seria equivalente a um Skyline desse que você está falando aqui de carro? Puxa, um Jetta TSI. Jetta TSI, ok. Um Jetta TSI 2015. Comparação, galera, só comparação pra ter chula. Um parâmetro. Não vamos me crucificar, os caras vão. Mas, cara, crucificar todo mundo já vai, né? Todo mundo já vai mesmo, não importa o que você falar, tá? O pessoal da internet é assim. É assim mesmo. Seguinte, então o Jetta TSI hoje, 2015, deve estar uns 70 pau, mais ou menos, 60. Vamos por baixo aí, 65, vai, beleza. Você falou que lá custaria, o cara ganha 3 mil dólares e custa 10 mil dólares. Vamos dizer que desses 3 mil, ele use 2 mil para se manter e 1.000 para pagar de prestação do Skyline. Ele vai demorar 10 meses para pagar um Skyline. Aqui, se um cara ganhar 3 conto, ele não consegue comprar um carro de 65. Não. Ele não consegue. Jamais. Só se ele morar com os pais e guardar todo o dinheiro no bolso e mesmo assim dar uma puta numa entrada. Um cidadão normal ganhando 3 mil, ele não consegue pagar, ainda mais se tiver família, um carro de 69 mil. E se esse cara comprar um carro de 69 mil, ele não vai conseguir pagar a manutenção e vai cair naquela história que a gente, dono de oficina, já sabe muito bem qual é. Exatamente. Entendeu? Então é complicado, cara. Eu já sabia que lá ia ser muito mais favorável do que o Brasil nessa parte, né? Mas você vai dar os detalhes do quanto né? Então. Exatamente. Então você para pra pensar, se o cara paga 10 mil num Skyline usado, e ele colocar mais 10 mil, cara, o valor do carro de novo, em preparação, ele tem um bom carro pra ele curtir. Coisa que aqui, a gente acabou de falar. Não, aqui pro cara pegar o exemplo do Jetta aí, pro cara dar um talentão no Jetta, ele gasta mais de 10 pau. Sim, aí eu já ouvi falar aí de escapamento completo de um Jetta, de marcas famosas, um Magna Flow, por exemplo, custar mais de 20 mil reais completo. De downpipe a ponteira. Que isso, cara. Então você imagina, o cara pagar 70 pau num Jetta e só de escapamento ele colocar 20 mil. Na real, eu vou falar pra você, 10 pau ele gasta só de revisão de compra. Sim. Se ele tiver que descarbonizar a admissão, colocar 4 bicos, eu não manjo muito desses carros, mas pelo que eu vejo o pessoal falando, sim, colocar 4 bicos, limpar o radiador, óleo de câmbio automático, pastilha e disco nas 4, e aí vai, amortecedor, o cara já gasta isso daí. Acho que gasta. Então é uma realidade totalmente diferente, né? Seguindo o que você falou do cara, por exemplo, um cara que é um assalariado ali, que ganha 3 pau, que se a gente for ver um cara que ganha 3 pau no Brasil não ganha mal, né? Não, Já é um cara que começou ali... Ganha 3 salários mínimos praticamente. Né? Já dá quase que pra falar que esse cara ganha bem. Mas o problema, e você comentou, né? Ele não consegue comprar um carro desse. Então, o problema é que ele consegue, né? O problema é que ele consegue. Isso entendeu? Mesmo. Não sou contra, tá? Pelo amor de Deus. O cara comprar. Mas aí é que tá o perigo. O problema é que hoje o cara ganha 3 pau, ele consegue comprar um carro de 70. Mas aí lascou. Você tá falando isso e preocupado para não ofender, e eu te entendo, porque nós que somos donos de oficina, a gente já sabe o fim da história. Entendeu? A pessoa que tá lá comprando, eu quando cara, o marco na minha vida foi quando eu comprei o SI, o Civic SI. Porque antes do SI, o carro mais top que eu já tinha tido foi um Ômega CD 95 em 2006. Tinha ele em 2006. Só que financiado até o bico,
A minha vida na época era eu vivia um conto de fadas, sabe? Eu fui montando um castelo de cartas, achando que todo o dinheiro do mundo era meu, e de repente o castelo ruiu, eu perdi tudo e saí do homem que tive que andar num golzinho a ar, 84. Que foi um bom carrinho até, posso falar. Fiquei 5 anos com ele, era o que eu podia ter na época e me serviu muito bem. Aí passou um longo período, e abri oficina, não tinha nenhum carro quando abri oficina. Vou cortar a história porque senão vai falar mais da minha história do que o que eu quero falar. Depois eu tive o Cadete e do Cadete eu pulei pro SI. O Cadete eu lembro. Cadete você lembra? Lembro. Você lembra do segundo Cadete? Eu tive 2. Eu não tinha nem canal ainda, mas aquele Cadete era muito da hora. Eu curtia muito ele. Porque era as últimas séries, motorzão de Vectra já. Puta, me fez muito feliz aquele carro, sabe? Beleza. Eu peguei o SI. Cara, a hora que eu peguei o SI, velho, eu comecei a andar nele com os retrovisor tudo desregulado e o banco desregulado. E eu não regulava. Porque na minha cabeça, nos carros dos clientes, eu não mexo. A não ser quando é muito impossível de você dirigir o carro. Às vezes o cara põe o banco muito para trás ou muito para frente e você tem que mexer. Mas eu não mexo no retrovisor, eu deixo o carro na regulagem do cliente. E o SI eu não mexi, porque na minha cabeça era um carro de cliente. Até que chegou um certo ponto e eu falei assim, porra, tô andando com os retrovisores tudo desregulado, o carro é meu, cacete. Aí caiu aquela ficha, aquela porrada, caralho, o carro é meu, velho. Eu tenho um SI. Tenho um SI, cara. Puta que pariu. Show. E foi um marco na minha vida, entendeu? Mas eu já sabia onde eu estava entrando, eu já sabia quanto custaria manter aquele carro, até que eu fiquei com ele um pouco mais de 6 meses, 8 meses, por aí, e gastei 8 mil reais. 8 mil reais no Civic SI. Com mão de obra minha. Sim. Tô falando de peça. peça. E eu peguei um SI bom, que já tava bem cuidado. Mesmo assim, foi embreagem, amortecedor, coxinha, blá blá blá. O carro, eu gostava do carro, não coloquei nada de paralelo, nem nada. O carro era top. Mas apareceu a oportunidade do acorde e blá blá blá, e outra hora eu falo isso. Mas então, por que eu tava falando do SI mesmo? Até esqueci, velho. Eu também esqueci agora, hein? Poder de compra de carro. Que o cara consegue comprar. Isso. Exatamente. Eu consegui comprar o SI, ok? Mas eu já sabia onde eu estava entrando, como eu disse aí. Muita gente consegue comprar um SI e quando chega na oficina e você fala que vai ficar 8 mil, o cara pula. Então. O cara pula, porque não tem noção de onde está pisando, entendeu? E não é discriminação, não é falar mal do cara. Pô, todo mundo pode comprar o que quiser, mas tem que saber se está de acordo com o poder aquisitivo, entendeu?